com o primeiro tema dessa busca de preparação para o futuro, chamado Por que os cristãos precisam poupar? Por que os cristãos precisam economizar? Qual é a razão que nós precisamos ter economias, né? E vamos falar sobre isso hoje, ok? Vamos lá então, irmãos. Existem muitas razões por que eu devo ter economias, né? É bom, irmãos, economizar, né, por causa de algumas despesas desconhecidas que podem surgir no meio do caminho, né? Como é bom economizar imaginando a compra de uma casa no futuro, a compra de um carro, a educação, a escola, ou mesmo a aposentadoria. Eu preciso ter economias visando alguns tipos de problemas e dificuldades que eu terei no caminho. Eu preciso me preparar para isso. E como diz a Escritura Sagrada lá em Provérbios, capítulo 21, vamos abrir a Bíblia comigo? Provérbios 21, versículo 5. Provérbios 21, verso 5 diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva tende à pobreza, né? Aqueles que não se preocupam, irmãos, em economizar, correm o risco de pobreza e de passar por dificuldades. Aqueles que não se preocupam em economizar, correm um grande risco de passar por grandes dificuldades, até mesmo a pobreza. Aqueles que se preparam para o futuro, eles vão usufruir de muitas vantagens, né? Uma das qualidades do diligente, irmãos, é essa. Veja, lá no capítulo 6 de Provérbios, uma das qualidades é essa. Provérbios 6:8, quando ele fala sobre a formiga, ele diz: no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui a economia ou poupança em 3 níveis. Vamos pensar assim, irmãos, né? Vamos imaginar como se fosse, não é, algumas gavetas. Vamos imaginar algumas gavetas, essas gavetas seriam distribuídas assim. A primeira gaveta é para despesas pequenas a curto prazo. Então, por exemplo, no próximo ano, eu vou ter algum gasto no próximo ano, então eu economizo pensando no próximo ano. Uma outra gaveta, em termos de economia ou poupança, é quando eu lido com aquilo que se chama poupança a meio termo, então a médio, não a longo prazo, mas a médio prazo. Economia de poupança de médio prazo, que poderia ser, irmãos, alguns anos na frente, eu vou ter que comprar alguma coisa e eu já começo a pensar. Então, se eu penso daqui a um ano, eu chamo de curto prazo. Se eu penso em 2, 3, 4 anos na frente, eu penso a médio prazo. Mas se eu tenho uma terceira gaveta, que é para aquelas despesas que vão acontecer alguns anos na frente, algumas décadas ou 10, 15 anos na frente, eu preciso ter economias para cada uma dessas circunstâncias. Cada uma dessas gavetas, né, ela pode ter múltiplos aspectos, representando várias categorias do tipo de economia que eu preciso ter. Então vamos pensar primeiro na primeira gaveta, né, que é o que se chama de economia a curto prazo. Fazer economias a curto prazo. Necessidades financeiras imediatas, podemos dizer assim.
Então, eu preciso ter o que se chama de fundo de emergência. Tem coisas que eu posso planejar para o ano que vem e tem coisas que pode acontecer sem eu planejar. Eu preciso ter o que se chama fundo de emergência. Eu preciso estar preparado com dinheiro para cobrir, irmãos, alguma despesa que eu não planejei. Ela simplesmente pula diante dos meus olhos, né? É interessante porque muitas pessoas que entram em dívidas, elas estavam ok até uma conta inesperada chegar. Muitas pessoas estavam ok com a sua vida tranquila, financeira, mas elas não tiveram a precaução para alguma coisa imediata. Chegou e ela não tinha de onde tirar, e ela entrou em dívida porque não teve cuidado com esse aspecto, não é? Uma emergência, irmãos, é uma despesa que eu não tenho como evitar. Eu não tenho como evitar, eu não tenho como planejar isso, né? Veja, não é o desejo de comprar um sapato. Então eu passei ali, acidentalmente eu comprei 2 pares de sapato para mim. Ninguém acidentalmente faz isso. Quer dizer, não deveria fazer, né? Faz, mas não deveria fazer, né? Compra e não se planeja para isso. E o que acontece? Essa pessoa compra um sapato, 2 pares, 3 pares, e já está com o orçamento quebrado e ela entra em colapso imediatamente. Primeira coisa que você deve fazer, irmãos, se você deseja uns 5, 6 mil reais de guardar, você não tem, na maioria de nós não tem condição de fazer isso mensalmente. Então você separa, eu tenho um projeto aí de 6 mil reais, 7 mil reais, eu vou começar a guardar 100 reais por mês, ou 50 por mês, eu vou começar a economizar. Para um fundo de emergência, certo? Um fundo de emergência. Um outro aspecto é que se chama de despesas irregulares. Você precisa ter uma economia para despesas irregulares. Nem toda despesa, nem toda dívida vai ocorrer regularmente mês a mês. Alguns boletos são pagos uma vez por ano. Por exemplo, o que é que nós pagamos uma vez por ano? IPVA. Você vê, sabe por que a gente se quebra em janeiro? Por que a gente fica morto em janeiro? Porque a gente não se preparou para ele. A gente não economizou para pagar o IPVA em janeiro durante os meses que antecederam. Aí eu vou pagar ele de uma vez. E é engraçado, vocês vão notar isso. Depois até um dia o Emanuel pode falar isso para vocês. É a época do ano em que tem a maior queda de arrecadação na igreja. Eu já imagino que seja. É fruto de um descontrole financeiro. Como? É a época que tem maior gasto. Escola de menino, não é? IPVA. Você tem ali aquela coisa bem interessante que é pagar um imposto para morar na sua casa, que é o IPTU, que é muito bonito isso. Aqui eu estou ligado o molde ironia, né? O modo ironia, está ligado o modo ironia aqui. Só para deixar claro, não é nada bonito. A gente paga para morar na própria casa, é muito bom. Então são impostos bem interessantes. Só que a gente sabe que vai pagar todo ano e não se prepara para isso. E não se prepara para isso. Isso é o que normalmente acontece com a maioria das famílias, irmãos. Algumas despesas vão variar de mês a mês, como por exemplo, despesa médica, despesa dentária, por exemplo. Normalmente, quem não tem um plano de saúde que cobre tratamento dentário, o tratamento dentário ele não é mensal, não é? Aqui tem dentista, pode falar sobre isso. Então, você sabe que você precisa talvez uma vez por ano visitar o dentista para fazer um check-up ali, para ver como é que está, se tem cárie ou não. Você precisa fazer isso fazer uma limpeza,
Então você já tem que separar aquilo. Mas acontece que você vai fazer uma limpeza e descobre que tem lá cárie, tem que fazer um canal, e aí a coisa tende a crescer. Tende a crescer. Mas isso eu não posso colocar no meu orçamento dizendo, todo mês eu vou tirar um dinheiro para o dentista. Não, mas eu preciso pensar, no ano, talvez eu precise gastar com isso. Então eu preciso ter uma reserva para isso. Eu preciso ter uma reserva para isso. Outra coisa são reparos na casa, né? Você tem que, de vez em quando, por exemplo, eu já conversei lá em casa, tem um senhor que a gente contrata diária, 2 diárias dele, ele faz todo o serviço que você precisa na casa, né? E é muito competente ele. Então, eu já disse, olha, vamos falar com o seu Henrique para marcar aqui 2 dias ele aqui em casa, para ele poder fazer os consertos que precisam ser feitos na porta, em vários lugares, precisa ser organizado na casa. Então, é uma despesa que pode acontecer a cada 2 anos. Não é uma coisa que todo mês você vai pagar. Mas, se você tiver uma economia para uma emergência, você não vai tirar do orçamento do mês para pagar essas coisas. Você tem uma poupança para isso. Você consegue administrar melhor a sua casa. Recomendação, irmãos, não é? É irregular essas despesas, mas elas não são desavisadas. Elas são avisadas, você sabe que vai ter, mas elas são irregulares, não acontece todo mês. Então eu faço ali um orçamento à parte das despesas que não são regulares, mas que podem acontecer durante o ano. Separei ali, organizei minha despesa, minha economia, visando para essa despesa. 6 meses, daqui a 8 meses eu vou ter que fazer, você guardou um dinheiro para esse fim. Isso tudo, irmão, de acordo com o teu salário e com a tua renda. Isso quem ganha R$1 milhão, não estou falando que existe isso aqui, para alguém que ganha o salário mínimo. Isso não importa, o que importa é você precisa organizar a sua vida dentro daquilo que você ganha. Porque vocês vão aprender uma coisa na vida. Muitos de nós já aprendemos. Os jovens vão aprender talvez. Não adianta, você ganha pouco, aí você diz assim, se eu ganhar mais, a minha vida vai ficar mais tranquila. Você se depara com a realidade. Você ganha mais e não fica mais tranquila. Por quê? Eu tenho que entender o que está acontecendo. Porque você vai melhorando a qualidade daquilo que você tem e torna a sua vida mais cara. Eu preciso ter alguns ajustes aqui. Porque eu preciso talvez ter uma vida mais simples e posso ter mais tranquilidade do que viver uma vida extremamente angustiada. E em situações financeiras, não é? Então, você precisa desse dinheiro para despesas que são irregulares, mas não são inesperadas. São irregulares, certo? Então, isso é o que nós chamamos de economia a curto prazo, certo? Uma poupança para coisas a curto prazo. Agora vamos falar um pouco para a economia ou poupança para aquilo que nós chamamos de médio prazo. Aquilo que não é para longo prazo. Isso você deve pensar da seguinte forma. Primeiro, você precisa economizar para despesas futuras. Por exemplo, a compra de um novo carro, diminuir o valor do apartamento que você financiou. Então, amortizar aquele valor do apartamento que você está pagando. Então, você imagina, você deve ali, uma hipótese, 200 mil do seu apartamento. Você vai fazendo uma economia para abater e diminuir a parcela. Você vai melhorar a sua condição mensal. Você economizou e vai pagar aquele valor no final do ano e vai diminuir a parcela do mês. Você vai começar a economizar dinheiro. Você planeja fazer uma remodelagem, uma reforma na sua casa grande. Eu preciso me preparar para isso. O que acontece com a maioria de nós?
Eu preciso fazer, eu vou pensar no empréstimo da Caixa que favorece reforma. Não é a primeira coisa que a gente pensa. Eu vou ter que fazer uma reforma na minha casa, então eu vou fazer o quê? A Caixa, ela libera um valor X para fazer reforma, aí eu vou fazer um empréstimo. Porque você não tem crédito, você tem crédito, mas você não tem o recurso. Aí você diz, eu preciso fazer, e vai pegar o dinheiro emprestado para fazer. A economia que você faz para esse fim é muito importante, não é? Por exemplo, se você já tem a sua própria casa, você não precisa, e está paga a sua casa, você não precisa economizar para abater o valor da casa, não é? Anualmente. Então, a economia para você comprar um veículo, irmãos, é muito mais fácil para você estimar, né? Então, você tem um carro, hoje, falamos, viu, Nicole, na lição passada, sobre a coisa da assinatura dos carros, né? Muito interessante. E alguns irmãos já estão até vendo essa possibilidade mesmo, porque é 14% mais caro do que financiar, do que comprar à vista, e 40% mais barato do que você financiar. Então, é 40% mais barato fazer a assinatura do carro do que financiar o carro, e você vai ter ali mais ou menos 14% do que mais caro do que você fosse pagar à vista. Então é um negócio bem vantajoso, podemos dizer assim. Mas vamos pensar, veja, eu quero comprar um carro, eu comprei um carro novo, uma hipótese, e aí daqui a 3 anos eu vou trocar de carro. O que eu vou fazer? Eu preciso, tendo dentro da minha condição, obviamente, cada um na sua condição, eu vou fazer uma economia dentro do meu orçamento, visando, quando chegar 3 anos, 4 anos, eu ter o dinheiro. Quanto vai valer meu carro? Faz aqui uma ideia de um levantamento aqui de quanto custará o carro daqui a 3 anos. Você então tem esse valor, eu vou precisar de X, você economiza e você já praticamente compra o carro à vista. São maneiras que você vai encontrar sabendo que tem despesas a médio prazo e precisa, então, se preparar para isso. Um outro aspecto dessa despesa, irmãos, não é? A médio prazo, não é? Imagina o seguinte, a realidade de você viver num mundo instável como o nosso. Quando você tem possibilidade de recessão, quando você tem possibilidade de crise. Então nós vivemos numa sociedade que é o Brasil, e o Brasil tem isso, né? Independente de época que a gente vive, o Brasil ele pode estar aqui, o navio, daqui a pouco ele vê uma onda, agora ele vai afundar, né? E quando você tem negócios nesse país, a tendência é você sofrer muito com isso. E lembra do que o sábio Salomão diz lá em Eclesiastes, capítulo 11, veja lá comigo, Eclesiastes 11, versículo 2, Eclesiastes 11, 2 diz assim: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Ele está falando do procedimento do sábio. Ele diversifica aqui os negócios, porque um deles pode dar certo, porque ele diz assim, olha, eu vivo num mundo e que pode dar tudo errado, mas eu vou então, para diversificar, porque se um der certo eu consigo. O que é que eu tenho que pensar nisso, irmãos? Eu não sei o que vai acontecer na terra. Então imagina, você é um pai de família. É verdade que os empregados, as pessoas que têm emprego público, têm menos probabilidade disso, porque a estabilidade, a pessoa se mantém no emprego, só se for uma coisa gravíssima para ele perder o emprego, normalmente não perde o emprego, não é? Mas vamos pensar na pessoa dentro do trabalho privado. Você trabalha e tem uma empresa, você é empregado. Então, o que você precisa fazer, irmãos? Durante o período de prosperidade, as pessoas não usam a sabedoria de José, dada por Deus.
eles começam a viver como uma pessoa que vai viver próspera a vida toda. Quantas pessoas, irmãos, sofrem profundamente hoje, porque no tempo que estavam ganhando bem, usaram de maneira irresponsável seus recursos. Eram seus recursos, eles poderiam usar como quisessem. Problema nenhum nisso. Ele não tem nada ilegal nisso. Só que eles estão colhendo hoje os frutos piores, porque chegou o momento difícil e eles não têm condições de se manter. Meu conselho para você, irmãos, né? Meu conselho é que pelo menos organize seu orçamento para ter pelo menos de 8 meses a 1 ano da sua vida toda paga, caso você perca o emprego. Para que a sua família, por 1 ano, ela não sofra demasiadamente com a perda do seu emprego. E você tem mais ou menos 1 ano para reorganizar a sua vida, para correr atrás de emprego, para se recolocar no mercado de trabalho. Então, eu preciso pensar a médio prazo. Eu não posso pegar tudo que eu ganho e jogar e usá-lo. Eu preciso ter uma economia visando a possibilidade de uma época da minha vida perder meu emprego. E se perder, a família vai estar tranquila por um período enquanto eu estou me recolocando no mercado de trabalho. Organize a sua vida para tentar fazer esse tipo de coisa, irmãos. Isso, sem dúvida, será uma grande bênção para a sua vida. Lembra, irmãos, isso aqui não é para ficar rico, não é? Entenda, é para você. A gente sofre muito nessa área porque a gente não se prepara para isso. E tem uma área que causa angústia no casamento, é a área financeira. As maiores crises nos casamentos, dentre outras, é o problema financeiro. Porque ele não economiza, porque ela gasta muito, porque não tem... É assim, porque não tem um orçamento, porque não tem um equilíbrio, porque não tem um objetivo. Terceiro e último, você precisa economizar também a longo prazo. Para coisa a longo prazo, que é principalmente a sua aposentadoria. Então, no Brasil, você tem aí o INSS, não é? Você tem aí que se chama aí de previdência privada, que eu não aconselho, né? Eu não sou expert nisso, mas eu já sofri na pele e isso não acho uma coisa muito boa, não é? Tudo bem, foi bom no momento que eu precisei, mas se você for fazer, saiba disso. A impressão que o dinheiro está lá, diferentemente do INSS, que você nunca vai pegar aquele dinheiro a não ser no fim. A previdência privada, você está lá na sua conta, mas experimenta pegar antes de passar 15 anos. Aí diz assim, passaram 15 anos, então eu vou pagar agora só 10% de imposto. Que maravilha, vai ficar muito bom para mim. Não, mas não é assim não, deixa eu explicar. Falei, não. Como é então? Não é 10% não. 10% são os 15 anos da primeira pagamento. Todos os outros pagamentos para trás, aí tu tem 37% de imposto, tem 27%. Resultado, quase eu peço para deixar R$10 na mão dele lá, caso eu fique sem nada. O resultado é cuidado. Avalie muito bem, analise muito bem quando você for fazer esse tipo de coisa. Porque se você for precisar, você vai perder muito dinheiro. Agora, se você for fazer visando a sua aposentadoria, ok, pode ser que resolva. Mas se você tirar antes do prazo, você vai sofrer muito e vai perder muito dinheiro. Meu conselho, não é? Procure pessoas que possam lhe orientar quanto a isso, pessoas experientes. Você tem hoje carteiras de investimento, pessoas que sabem fazer isso. Então, é claro que cada um precisa encontrar a sua maneira, mas você precisa, seja INSS ou não, você precisa planejar a sua aposentadoria.
Você precisa planejar a sua aposentadoria. Eu não sei, nós vamos falar lá na frente sobre tudo isso com muito detalhe, à luz da Escritura. Mas eu preciso dizer, quando é que... O que é que a Bíblia fala sobre a aposentadoria? A gente vai falar sobre isso. Mas uma coisa você precisa entender. A Bíblia não fala assim que eu não devo parar de trabalhar. Não diz isso. A Bíblia fala que era bom que eu morresse pregando a palavra, morresse no meu trabalho, terminasse a minha vida fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E cada um na sua vocação, que nós morrêssemos fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Mas uma coisa interessante, irmãos, uma coisa interessante, vai chegar um dia que as suas forças vão diminuir mesmo, e que você não vai ter condições de fazer o que você faz quando jovem, e eu preciso me preparar para isso, eu preciso me preparar para essa fase da vida. Não é porque você se tornou preguiçoso, não é porque você não quer trabalhar, é porque chegou uma fase da vida que você não vai poder fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Questão física mesmo. E aí eu faço o quê? Eu preciso compensar isso. Como? Me preparando para o futuro. Me organizando para o futuro. Isso é algo que eu aconselharia aos irmãos. Educação, por último, né? Você precisa pensar na educação dos seus filhos e pensar numa economia visando isso. Principalmente, veja, nos Estados Unidos é mais comum. No Brasil, se o seu filho consegue passar numa universidade pública, ok, ok. Mas se for universidade particular, lembre-se, você vai ter que desembolsar um dinheiro para mantê-los. Não era bom se você se preparasse para isso lá atrás? Concluindo, irmãos, o nosso estudo, falta 1 minuto para meio-dia, porque eu estou impressionado. Vai meio-dia mesmo. Concluindo, a Escritura nos ensina que aqueles que são sábios se preparam para o futuro. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Infelizmente, a maioria dos brasileiros, a maioria de nós, irmãos, vive simplesmente dentro do seu salário. Ganha e gasta, ganha e gasta, ganha e gasta. O que ganha, gasta, o que ganha, gasta. Esses irmãos não estão preparados para as despesas que poderiam ser antecipadas, né? Ou para despesas que são completamente inesperadas. Disciplina é o que precisa cada um de nós para economizarmos. Não comprar algo agora é pensar no futuro. Deixar de adquirir algo que não tem nenhum benefício para mim agora é pensar no melhor da minha casa. Nós somos chamados para isso o tempo todo. Para que eu vou comprar esse sapato se eu tenho outro? Se eu tenho aquele? Para que eu quero comprar 4, 5 pares de sapato? Qual a lógica disso? Eu só tenho 2 pés, para que 10 sapatos? Se eu vou economizando, para que isso? Visando a melhor condição para a família lá na frente. Nós somos feitos de escolhas, irmãos. Sim, eu posso ter 10 pares de sapato, problema nenhum, isso é o seu dinheiro. Mas você, talvez lá na frente, se arrependa dizendo: por que eu não comprei apenas o necessário? Agora eu tenho falta e passo por dificuldades. Escolha viver uma vida frugal e simples. Escolha viver. Sempre, independente do quanto você ganha, economize o dinheiro. Independente do quanto o seu salário for, economize seu dinheiro. É isso que vai capacitá-lo a pensar dessa forma. Não viva todo mês, entrou dinheiro, saiu dinheiro, entrou dinheiro, saiu dinheiro.
não termina bem. Você está sujeito a muitas dificuldades. E quando elas chegam, você vai se desesperar para correr atrás. Aí como é que eu resolvo o problema do inesperado? Com empréstimo. Mais dívida, mais dívida, mais dívida, mais dívida. No próximo encontro nosso, se o Senhor nos permitir, irmãos, não é? Nós vamos falar, ainda dentro da economia chamada poupança, vamos falar em termos práticos, não é? Como esse dinheiro deve ser acumulado, como é que nós devemos acumulá-lo, qual deve ser o princípio que nós devemos usar. Nós vamos falar sobre isso à luz da Escritura na próxima semana também, se o Senhor nos permitir. Certo? Vamos orar ao Senhor e aí nós encerramos. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra e pela instrução do Senhor. Dá-nos da Tua graça e sabedoria, porque certamente precisamos. E quando seguimos o nosso próprio pensamento, temos pecado contra Ti. Ajuda-nos a vivermos dessa forma para a Tua glória, Senhor. De forma que possamos aplicar na nossa vida aquilo que temos aprendido do Senhor. E não seguirmos o nosso próprio coração. Ajuda-nos a vivermos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.